Fala pessoal do Pocket Cat Videoaulas, aqui quem fala é o professor Arthur Baptista, o seu professor de História, e no nosso módulo de hoje nós vamos analisar a Era Napoleônica. A Era Napoleônica, que é sem dúvida nenhuma um dos principais períodos não só da história europeia, mas também um marco na história mundial, um período no que diz respeito à França, de expansão territorial, de expansão econômica, enfim, um marco fundamental na história francesa, europeia e mundial. Vamos embora analisar tudo isso? É hoje no seu Pocket Cat. Vamos começar então analisando, vamos começar tendo um pouco em mente algumas considerações gerais sobre esse cara de pouco mais de 1,60m, 1,69m ele aproximadamente, que foi Napoleão Bonaparte. A Era Napoleônica foi o período que se estendeu entre 1799 a 1814, no qual o tenente da artilharia do exército francês, Napoleão Bonaparte, que começou lá aos 19 anos justamente na posição de tenente, ele vai se tornar o primeiro cônsul da França. Como assim? A gente precisa ter em mente que a França, em 1799, que é quando Bonaparte assume, tá saindo do processo revolucionário, a Revolução Francesa, tá saindo do último período ali da Revolução, que é o Diretório, e com tudo isso a França vai estar desestabilizada economicamente, politicamente, então o nosso amiguinho Bonaparte, que ali já vai ter uma faixa de 27 anos, devido a uma série de vitórias em batalhas na Itália e na Áustria, principalmente, vai se beneficiar com esse fim do diretório, com esse fim revolucionário. Então, vai assumir esse ainda jovem, né, pode ser considerado jovem em general, vai assumir o comando do povo francês no cargo de primeiro cônsul. Primeiro cônsul por quê? Nós temos ainda um segundo e um terceiro cônsul. Mas olha, sempre que cai alguma coisa assim, você precisa saber que o Bonaparte ele vai responder de forma majoritária por tudo na França. Então, embora a gente ainda tenha 3 cônsules, o Bonaparte vai ser o principal. Ele que vai responder economicamente, politicamente, tudo mais que você possa imaginar, tá certo? E suas ações políticas repercutiram por todo o mundo. E quando eu digo repercutir por todo o mundo, é o seguinte: se Napoleão invade a Espanha, lá quando ele vai invadir a Península Ibérica, um pouco mais pra frente, a Espanha vai ter que focar em combate ao Napoleão. E vai esquecer do quê? Das colônias, olha só. Exemplo nosso aqui no Brasil. Napoleão Bonaparte decide, né? Fala que vai invadir Portugal. E com isso nós temos a mudança da corte portuguesa para onde? Para o Brasil. Então você não tem uma influência bonapartista só na Europa ou só na França. Não. Você tem isso num contexto global, tá certo? Primeira fase da Era Napoleônica. A Era Napoleônica, como eu tinha dito, vai de 1799 até 1814. Então, ali 15 anos e mais um curto período ali de aproximadamente 100 dias, que a gente não chega nem a contabilizar. Mas, então, 15 anos, e esses 15 anos vão estar divididos da seguinte forma. De 1799 até 1804, a gente vai ter a chamada fase do consulado. E de 1804 até 1814, então 10 anos, nós vamos ter a chamada fase imperial, a fase do Império Francês. Analisando primeiramente a fase do consulado, e como eu tinha dito, vai de 1799 até 1804, a gente precisa saber que, como eu tinha dito, lembra, ó, embora a administração francesa fosse dividida nas mãos de 3 cônsules, quem realmente comandava o país era quem? Era o primeiro cônsul, que era o Bonaparte. Napoleão, ele vai se autoproclamar cônsul vitalício em 1802, ou seja, mesmo que acontecesse qualquer outra coisa com qualquer outro cônsul, né, algum dos outros dois, ele tinha que ficar ali, ele era vitalício. Ele iria comandar a França em uma posição de cônsul até o último dia de sua vida, em teoria, em tese, tá certo? E dentro da fase do consulados, quais foram os principais feitos? Fim das ameaças externas, porque como assim? Se você é um aluno que já analisou a Revolução Francesa, tem ela em mente de forma bem bacana, você sabe que ao longo de todo esse movimento, Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia vão se unir em diversas instâncias para tentar combater os radicais franceses. É a chamada coligação antifrancesa, as chamadas coligações antifrancesas. E com o fim da Revolução, com o fim do Diretório, com Napoleão assumindo o poder, nós temos o fim dessas ameaças externas. Então, primeiro tópico, um dos principais feitos de Napoleão, correto? Depois, estabilização das revoltas internas. Por que eu digo internas? Porque dentro da própria França, com os movimentos, como por exemplo, do fim da fase lá da República Montanhesa, você tinha diversos grupos querendo o retorno dos jacobinos ao poder. Então essas revoltas internas vão ser sanadas em virtude do poder napoleônico.
Nós teremos a reorganização no sistema administrativo, porque o que nós tínhamos até então era um sistema de diretório, um sistema um tanto quanto bagunçado, de forma muito corrupta. E agora, com Napoleão no poder, nós passamos a ter uma forma muito mais coesa de administração, uma forma mais direta, uma forma mais bem elaborada. Nós temos o restabelecimento da escravidão na colônia francesa da Ilha de São Domingos. Que história é essa, Arthur? A Ilha de São Domingos, ela é o nosso atual Haiti. E essa Ilha de São Domingos era uma das principais fontes de renda da França. Isso através da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar que vai gerar, como você já deve imaginar, o açúcar. O açúcar ele era super bem visto no século XIX, ali 1800 e daí por diante. E o que acontece? Com o fim da mão de obra escrava, você tem uma queda tão grande, mas tão grande, na produção de cana-de-açúcar, que a França, com o fim disso, passa a Revolução Francesa, né, os finais de Revolução Francesa, sem essa mão de obra escravocrata lá na Ilha de São Domingos, sem a renda que seria oriunda desse lugar. Então, Napoleão vai ver isso e vai sanar. De que forma? Ele restabelece a escravidão nas colônias francesas, com foco na Ilha de São Domingos, o nosso atual Haiti. E além disso, Napoleão vai restabelecer os vínculos com a Igreja Católica. Não sei se você lembra, mas lá na Revolução Francesa, quando nós tínhamos os jacobinos, nós tivemos uma série de mudanças no que diz respeito ao calendário, no que diz respeito à fé, ou seja, o Estado se desmembrou da Igreja. A Igreja o quê? Católica, a Igreja cristã católica, né? Ele vai se desmembrar e com isso você já sabe o que vai acontecer. O calendário muda, então você não tem mais, por exemplo, março, agosto, junho, julho. Não, é brumário, é terciário e por aí vai, ok? Além disso, dentro do consulado, a gente precisa ter em mente que vai se desenvolver o chamado Código Civil Napoleônico. O Código Civil Napoleônico, ele vai garantir aos cidadãos franceses a igualdade perante a lei. Vai garantir ainda um Estado laico, com subordinação religiosa perante ao Estado. Pera aí, Arthur. Você não tinha dito que o Estado se reassociava à Igreja Católica? Sim, eu tinha dito, mas olha, presta atenção. Mesmo que eu tenha o Estado aceitando a Igreja Católica, isso não quer dizer que ele vai ser obrigatoriamente associado à Igreja. Não, é um Estado laico e a subordinação da fé da Igreja existe. Então eu tenho a Igreja subordinada ao Estado. E olha só que interessante, a partir da influência do direito romano, nós temos a legitimação à propriedade privada. Pensa comigo, além disso, né, além do direito romano, você pode analisar o iluminismo, o liberalismo econômico, legitimação do direito à propriedade privada. Locke, por exemplo, vai falar da propriedade privada, e nós teremos a restituição de tudo isso graças ao Napoleão no seu Código Civil. E olha, mais uma medida que eu queria ressaltar com vocês é o fato da vedação à formação de greves ou sindicatos. Napoleão, nesse código, né, no seu Código Civil, vai retirar das classes mais pobres trabalhadoras a opção, o privilégio, né, entre aspas, de formação de greves e sindicatos. E isso vai diretamente favorecer quem? A burguesia. Porque pensa comigo, nós somos uma burguesia que está começando a se formar quer dizer, já está bem formada, mas que está conseguindo agregar ainda mais valor à sua mercadoria, ao seu capital, devido ao processo de industrialização. E com tudo isso, o que ela mais precisa é de mão de obra que não se manifeste. Confere? Ou seja, com essa vedação, com essa medida napoleônica, nós temos aí um favorecimento exacerbado da burguesia. Confere? Olha lá. Agora a gente analisou o consulado e vamos analisar o período que vai de 1804 a 1814, e que é o chamado Império. Nesse império, Napoleão vai ser coroado imperador após um plebiscito, ou seja, o povo vai concluir que de forma majoritária que Napoleão deveria ser o imperador francês. E olha só, é tudo que ele mais queria, o poder geral da França nas suas mãos. E dentro desse período imperial, Napoleão vai trabalhar fundamentalmente com a expansão militar por meio da superioridade militar francesa. E quando eu digo expansão militar, eu quero me referir a, por exemplo, a expansão territorial francesa, expansão comercial francesa e por aí vai. E olha só o próximo tópico: reserva do comércio mundial em favoritismo aos franceses. Napoleão quer trabalhar
A reserva, que é trabalhar com o fato do comércio dentro da própria Europa e do mundo também, do mundo, né, quiçá o mundo, quer trabalhar com isso focado às manufaturas francesas. Como assim? Mais pra frente a gente vai analisar que devido a essa expansão militar e territorial da França, Napoleão vai impor um negocinho chamado bloqueio continental. Provavelmente você já conhece. E olha só, com esse bloqueio, Napoleão vai vedar às nações por ele conquistada o direito de comercializar com a Inglaterra, que era a principal potência manufatureira e industrial da época. E com isso, quem vai ser favorecido? A França, é óbvio, mas esse é um assunto um pouquinho mais pra frente que a gente vai analisar ainda nesse vídeo, hein? Não troca. Política externa. Nós temos que analisar a política externa francesa para com a Inglaterra, para com as monarquias absolutas, né, de uma forma geral, e com as coligações antifrancesas. Olha só, hein? A Inglaterra. A Inglaterra era a principal rival da França. E quando eu digo principal rival, eu tô me referindo a questões comerciais com respeito aos novos mercados consumidores. E quando eu digo mercados consumidores, eu quero me referir à principal força econômica da época. Eu tenho ainda as monarquias absolutas, ou seja, as monarquias que vão trabalhar, olha só, é óbvio, com o absolutismo, e que vão temer a difusão dos ideais iluministas pelo território europeu em virtude das conquistas territoriais napoleônicas, e essas monarquias ainda vão temer a estabilidade política conquistada pela França, porque até então a França vivia um auge político e econômico. Napoleão estava sabendo o que estava fazendo até então. E além disso, as coligações antifrancesas. As coligações antifrancesas, se você é um bom aluno, já sabe que vão ser a junção de Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria. E que esses 4 países, vão trabalhar em nome da derrubada do Napoleão. E elas vão se unir nesse contexto, né, óbvio, em virtude da derrubada do Napoleão, mas que elas já vão estar unidas há muito tempo atrás para derrotar a Revolução Francesa e para derrotar e essas monarquias ainda vão temer a estabilidade política conquistada pela França, porque até então a França vivia um auge político e econômico. Napoleão estava sabendo o que estava fazendo até então. E além disso, as coligações antifrancesas. As coligações antifrancesas, se você é um bom aluno, já sabe que vão ser a junção de Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria. E que esses 4 países, vão trabalhar em nome da derrubada do Napoleão. E elas vão se unir nesse contexto, né, óbvio, em virtude da derrubada do Napoleão, mas que elas já vão estar unidas há muito tempo atrás para derrotar a Revolução Francesa e para derrotar e essas monarquias ainda vão temer a estabilidade e para derrotar os ideais proporcionados pela Revolução Francesa, as coligações antifrancesas. Você deve saber o que é. E agora então, a gente precisa saber também dentro do Império que é o bloqueio continental, que eu tinha te prometido que a gente ia falar, hein? Vamos falar. O bloqueio continental, às vezes cai da seguinte forma: Decreto de Berlim. É importante prestar atenção nesses dois nomes, às vezes, porque em uma prova, alguma coisa que você vai prestar, cai e é uma pegadinha. Então, por exemplo, se fala que o decreto, segundo a análise do Império Napoleônico, é correto afirmar que, aí você risca tudo e tem uma opção lá escrita assim: o decreto de Berlim visava arruinar economicamente as relações econômicas inglesas com o resto da Europa. Aí, é lógico, você vai anular isso aqui também, porque você vai falar que decreto de Berlim o quê? É bloqueio continental. Então, ó, precisa saber, ou bloqueio continental ou decreto de Berlim, dois nomes válidos. Então, continuando. Era a medida, olha só, que visava arruinar economicamente as relações econômicas inglesas com o resto da Europa, e quiçá com todo mundo, porque a Europa era a principal colonizadora de todo mundo. Então, arruinando as relações econômicas inglesas com a Europa, eu arruino também com o mundo, favorecendo, portanto, agora é o ponto que você mais precisa prestar atenção, olha lá, as manufaturas francesas. Só esclarecendo talvez alguma coisa que possa ter ficado vaga aí na sua mente, o bloqueio continental, ele vai trabalhar assim. Lembra que eu falei que Napoleão, durante o Império, vai conquistar muito território? Conquistas territoriais da França serão enormes. E com isso, Napoleão vai fazer com que esses países conquistados, com que esses governos conquistados, sejam impedidos de comercializar com a Inglaterra. E tem uma nota ali, hein? Presta atenção. Durante os primeiros meses de atuação no decreto, a Inglaterra beirou o falimento.
Então, esse decreto de Berlim, o bloqueio continental, trabalhou de tal forma que durante os primeiros meses a Inglaterra beirou o falimento, tá bom? Além disso, com o bloqueio continental, a saída encontrada pela Inglaterra foi a comercialização com as colônias tanto portuguesa quanto espanhola na América, e com a portuguesa principalmente. Tanto que, num próximo módulo, quando a gente for analisar a questão da vinda da família portuguesa para o Brasil, você vai ver que a Inglaterra vai ser responsável por fazer esse traslado com a família portuguesa lá de Portugal para o Brasil. Então, Portugal e Inglaterra tinham uma amizade, entre aspas, muito grande. Então, a Inglaterra vai ver em Portugal uma chance de restabelecimento econômico. E a gente não pode esquecer da possibilidade de comercialização com a América Espanhola também. Campanha da Rússia. A campanha da Rússia, eu costumo analisar bastante ela como o início do fim de Napoleão. Por quê? A campanha da Rússia, ela se inicia em 1812, quando o imperador russo Alexandre I, ele vai desobedecer ao bloqueio continental. A Rússia tinha sido tomada por Napoleão, o governo russo agora era comandado ali por Napoleão, e Alexandre I vai desobedecer ao bloqueio continental. O que acontece? Bonaparte vai pegar nada mais nada menos que 600 mil soldados para invadir a Rússia. E a Rússia vai se utilizar de uma técnica que, se você lá do 9º ano se lembra da Segunda Guerra Mundial, vai também se lembrar da técnica da terra arrasada? Sim, aquela mesmo, de sai todo mundo do território habitável, vai todo mundo para a parte mais oriental, libera todo o caminho que possa ser de acesso vindo da Europa, libera. O que acontece? A técnica da terra arrasada vai ser utilizada pela primeira vez na Rússia. Pela primeira? Eu acho que é pela primeira. Não me lembro agora, mas tenho quase certeza. Dá uma pesquisada aí, hein? O que acontece? A técnica da terra arrasada vai fazer com que a Rússia... na Rússia não, né? Mas a França e esses 600 mil homens vão adentrando... tenham que adentrar o território russo. E com isso, eles vão ver que não tem mais comida, porque a técnica da terra arrasada vai destruindo plantações. Não tem mais água, porque a técnica da terra arrasada vai destruir toda e qualquer possibilidade de encontrar-se água ou algum outro tipo de mantimento líquido. Aí por aí vai. Então a terra arrasada é justamente isso. É você destruir tudo que possa favorecer a continuidade da vida em determinado território. E esses soldados vão entrando na Rússia, e eles vão encontrar tudo o que eles precisam, vão encontrar comida, água, tudo isso. Só que era mais um truque da Rússia. O que acontece, olha lá, nós vamos ter todos esses produtos, todos esses bens de consumo que eles vão encontrar contaminados, envenenados. E dos 600 mil homens com os quais Napoleão adentrou a Rússia, invadiu a Rússia, ele vai voltar, olha só, com 2/3 de tudo isso. Ele vai voltar com 1/6 de tudo isso. Ele vai voltar com 100 mil soldados. E esses soldados, eles vão literalmente eles vão bater em retirada. Por quê? Além de tudo isso que já estava assolando esses soldados, esse exército e o próprio Napoleão, obviamente, nós ainda teremos o inverno russo no retorno desses soldados. Então, só reforçando, só 100 mil, né, mas ainda assim é poucos comparado ao tanto que foi. Só 100 mil soldados sobreviveram à campanha da Rússia. E agora sim, a gente caminha de vez para o desfecho de toda a Era Napoleônica, na qual, em 1814, nós teremos a Sexta Coligação Antifrancesa, que vai derrotar o Napoleão e que vai forçá-lo a assinar o Tratado de Fontainebleau, que vai reconhecer, né, a derrota francesa definitivamente. E com tudo isso, com a derrota napoleônica, com a assinatura do Tratado de Fontainebleau, o Bonaparte vai ser preso e isolado na ilha de Elba, ainda em 1814. Em 1815, Napoleão vai fugir da ilha de Elba e vai retornar à França. Napoleão costuma-se dizer que ele sai da ilha de Elba com a ajuda dos próprios soldados que estavam ali fazendo o papel de segurança, de não deixá-lo sair dali. Ele vai sair com a ajuda dessa galera e ele vai chegar na parte costeira francesa e vai se juntando a mais e mais cidadãos que estavam insatisfeitos com a restauração do rei Luís XVIII, que era, se não me engano, creio eu, irmão de Luís XVI. O que acontece? Luís XVI, o rei Sol, l'État c'est moi, o Estado sou eu, você deve se recordar. Costuma-se dizer que Napoleão ele vai caminhar por todo o território francês até chegar à capital,
E chegando na capital, ele vai se encontrar juntamente a mais de 30 mil pessoas, a mais de 30 mil cidadãos que foram se unindo e unindo a ele. Então ele vai chegar às muralhas de Paris, vai conversar com um dos generais que supostamente seria o chefe de segurança de todo o reinado de Luís XVIII, esse rei restaurado. E esse chefe da segurança, ele serviu ao lado de Napoleão. Então, olha só essa história, cara, é muita loucura. Ele vai se ajoelhar aos pés de Napoleão, vai pedir desculpas por essa suposta traição de estar servindo um novo rei. Então, os seguranças nacionais, os seguranças de Paris vão abrir espaço para Napoleão passar. E Napoleão então vai tomar o poder das mãos de Luís XVIII, o absolutismo que havia sido restaurado na França. E vai iniciar o chamado Governo dos 100 Dias, onde ele, durante aproximadamente 100 dias, vai comandar novamente a França. Só que, depois destes 100 dias, nós teremos Bonaparte finalmente derrotado, finalmente, dessa vez, definitivamente, derrotado pela 7ª coligação antifrancesa na Batalha de Waterloo, que é um dos marcos, né, de toda a história francesa. Napoleão é recapturado, né? E com isso ele vai ser isolado novamente, mas dessa vez na ilha de Santa Helena, onde ele há de morrer em 1821. Então, essa foi a nossa videoaula de Era Napoleônica. Só recordando a você que tá chegando, esse é o Pocket Cat, seu primeiro vídeo, né, aqui no nosso canal. Esse é o Pocket Cat. Nós esperamos que essa aula tenha sido muito bacana pra você, essa experiência tenha sido muito boa. E recordando que no nosso blog você vai encontrar toda essa aula em PDF, além de listas e diversas atividades, tá certo? Eu sou o professor Arthur, seu professor de História, e até a próxima oportunidade. Tchau!